Olá, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Tainá. Eu estou presidente da Liga Acadêmica de Saúde Mental de Enfermagem da UERJ. E hoje estou aqui para receber nossa convidada, Elissa, que é psicopedagoga, e vamos falar sobre saúde mental na escola. Esta é a nossa última live desta temporada. Depois esse vídeo vai ficar disponível no IGTV aqui no Instagram e também no YouTube. Olá! Oi, Oi, Elissa, boa noite. boa noite. Você pode se apresentar pra gente? Sim, oi, gente. Então, eu sou a Elissa, sou psicopedagoga, né? Sou pedagoga, psicopedagoga. Também estou me especializando em psicomotricidade. Também sou especialista, né? Em AEE e mediação escolar também. E atualmente estou atuando na área da psicopedagogia clínica, tá? Também estou coordenando, né, projetos, todos relacionados à psicopedagogia. Então, aproveitando Bom, essa sua fala de apresentação sobre a psicopedagogia, qual o papel dela na escola? então, o psicopedagogo na escola, né, ele tem uma atuação preventiva. Ele está ali para analisar, orientar, tá auxiliando, né, todo o corpo escolar e toda a família. Ele analisando essa criança, ele pode estar encaminhando, né, direcionando o melhor para o desenvolvimento. Então, aí você já falou um pouco das intervenções possíveis, né, do trabalho do psicopedagogo. E qual a área de atuação além da escola? Isso. A área de atuação, além da escola, é a clínica, né, na qual eu exerço, e também em instituições, né, que não é só na escola, é em hospitais também, né, em empresas. E quando é necessário a presença de um psicopedagogo dentro da escola? Então, o psicopedagogo na instituição, ele tem a função de estar analisando e orientando os profissionais. E a presença dele é necessária para estar intervindo, contribuindo, né, com uma aprendizagem mais significativa. E prevenindo assim essas dificuldades, elas podem ser intervidas, né, com precocemente, né, com mais facilidade. E também analisando todos os fatos, né, eu até pontuei aqui, analisando todos os fatos, esse sujeito ele pode ser encaminhado não só para o psicopedagogo, como também para outros profissionais. Sim, e é obrigatório a presença do psicopedagogo na escola? Não, né, não é obrigatório, não. Hoje não tem essa obrigatoriedade, não. Entendi. E quais os comportamentos apresentados pelos estudantes na sala de aula e na escola como um todo que indicam a necessidade desse trabalho? Então, são muitas, né? Muitos indícios, como a distração, a ansiedade desses alunos, né? Coordenação motora, desenvolvimento ritmo, principalmente na aula de educação física, quando a gente já começa a analisar, né, a,
a coordenação motora ampla dessa criança, o desenvolvimento fino na escrita, a criatividade, a interação, a evolução, né, no todo dessa interação, desse traçado, a orientação espacial que essa criança tem, aquisição e articulações dos sons, a atenção, né, a expressão dessa criança, o raciocínio lógico-matemático, e também, né, um exemplo, né, claro, para ser analisado, já identificado, é quando essa criança começa a passear para beber água, né, quando essa criança quer sair muito da sala. A gente já começa a observar, o psicopedagogo institucional, ele já começa a observar o porquê ele está querendo fazer esses passeios pela escola. E também o professor, né, ele sempre tem que estar atento para o olhar, a repetição das falas dessa criança e também aquela criança com uma fala infantilizada, né? Sim, é muito importante também a gente discutir o papel do professor nessas questões, porque geralmente é o professor que percebe a alteração de comportamento, um sofrimento mental. E como que o professor deve agir nesses casos? A quem ele deve se direcionar? Então, primeiramente, né, ele deve procurar o coordenador da escola para passar o que está acontecendo. Se essa escola tiver um orientador, um psicólogo ou um psicopedagogo, ele também deve ser, né, comunicado de tudo o que está acontecendo com essa criança. Né? Não só a criança, mas o adolescente, né? E o aluno. E assim, eles conversando, discutindo, entrando num consenso, encaminhar para profissionais específicos. Se for, né, referente à emoção, ao psicólogo. Se for aprendizagem, o psicopedagogo. Sim, e pegando o gancho que você falou dos psicólogos, qual é a diferença de um psicólogo escolar para o psicopedagogo? Então, coloquei um ponto aqui também, né? Então, essa é uma dúvida, assim, frequente, né? Todo mundo pergunta sobre isso. Qual é a diferença? E a resposta ela é bem clara, né? Como eu falei, o pedagogo, a psicopedagogia, ela é a junção da psicologia com a pedagogia. Porém, na psicologia, só é relacionado, né, a vida, as emoções. Já a pedagogia é relacionada à aprendizagem. E a psicopedagogia, ela foca nesse processo de aprendizagem. Entendi. Então, é um profissional com formação em pedagogia e especialização em psicopedagogia? Isso. Geralmente, sim, mas quem tem outras graduações, né, relacionadas também à educação, administração, também pode estar, sim, fazendo a psicopedagogia também, tá? Não precisa ser só o pedagogo, não. Entendi. E como que essas questões aparecem na escola? Quais as maiores demandas dos estudantes, do que os professores relatam? Então, a maior demanda surge lá na alfabetização, que é o primeiro ano escolar. Quando a criança começa a ter dificuldade na leitura e na escrita, o professor já começa a se atentar e a procurar ajuda, né? A procurar falar com a coordenação. E então a maior demanda está aí na leitura e na escrita, nessa dificuldade de estar associando, né, os sons, a letra, a junção das sílabas. Então, no texto que nos foi enviado, tem um trecho que diz assim: não tem como separar educação de saúde, porque não tem como separar o indivíduo.
e a escola tem a chance de fazer uma intervenção precoce que garante a evolução mais positiva do caso, afirma uma especialista, autora do texto. Existe um limite entre a área da saúde e da educação? Então, com essa palavra limite, eu vejo assim, no sentido da área, né? Limite, saúde e educação. Eu vejo que não há um limite, porque no sujeito há os dois aspectos, né? Saúde e educação. Então, não há como separar o indivíduo. E também os profissionais da saúde e da educação atuando lado a lado, né, esse sujeito tem bem mais benefícios de estar se desenvolvendo melhor, né, tendo um sucesso. E em questão de território, né, no limite, em questão de território, eu também não vejo, né, essa separação, porque o profissional, ele também deve estar junto, né, com o profissional da saúde, ele também deve estar junto com o pessoal da educação, né, lado a lado. Em questão de valor, também, eu não vejo esse limite. Eu também, deixa eu ver aqui, em questão também de necessidade, não há também, porque o ser humano necessita tanto quanto da educação, né, quanto também da saúde. E de fronteira também não há, né, sem exceções, não há limite. Por isso que a gente pode pensar também no programa Saúde na Escola como uma grande potência, porque ele une tanto a área da saúde quanto a educação. Uhum. E sobre isso, sobre a presença de profissionais da saúde na escola, o que você pensa sobre? Deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui, né? Nas minhas anotações. Mas sobre o profissional, né? Saúde. Repete para mim, por favor. Um profissional da saúde, como um enfermeiro, um médico, presente Sim. na escola. Uhum. Então, eu vejo que há uma importância sim, né? Porque até eu mesma já presenciei situações que na hora ali precisávamos sim de um profissional da saúde. Então seria de muita importância mesmo termos profissionais assim, atuando também na escola, né? Porque como a gente já falou, o indivíduo ele necessita, né, tanto de um quanto do outro. Então tendo os dois, né, esses dois profissionais na escola seria importantíssimo. Né? Não só com situações assim simples de acidente, não, como ações assim preventivas, até uma criança que cisma que está com dor de cabeça. Então seria muito bom ter um profissional ali para estar analisando essas questões também. Uhum. Mais na parte de educação e saúde. Sim. E pensando nisso, qual a importância da família e como são desenvolvidos os trabalhos com os familiares das crianças? O psicopedagogo, né? Sobre o psicopedagogo, né? Sim. Sim. Então, o psicopedagogo institucional, ele promove na escola projetos. E com os projetos, ele também foca a família. E também tem a parte da orientação familiar, né? Quando ele analisa essa criança dentro da sala de aula, o seu desenvolvimento, ele chama, assim, a família para estar orientando, direcionando, fazendo um trabalho, né, junto. Porque o professor, ele não está sozinho. O psicopedagogo também, ele não deve estar sozinho. E a família também não deve estar sozinha. Aí, pensando que os escolares geralmente são menores de idade, então é sempre preciso falar com um familiar responsável? Sim, é muito importante, né?
desde a educação infantil, essa criança já ser analisada, para quando chegar no primeiro ano, né, como foi falado, chegar na alfabetização, já está analisando essa dificuldade na leitura e escrita. Se for analisado antes, né, os benefícios serão bem maiores. Uhum. E pensando nessa questão de trabalhar junto com a família, fazer o contato com os familiares, e quando o problema vem da própria casa da criança, está sofrendo uma questão de violência, maus tratos, como que o psicopedagogo procede nessa situação? Então, acontece muito, né? Essa questão também da dificuldade, né? Ser a família, ser o que está acontecendo no ambiente familiar, até mesmo, né, a dificuldade da leitura e da escrita ser por conta de uma separação dos pais. Então, isso acontece muito, né? Essa análise, né, acontece muito quando estamos fazendo ali a anamnese, porque ali vamos analisando quais são as atitudes da família, né? As atitudes da criança e durante tudo que já foi analisado, e a família mesmo, né? O responsável mesmo que está ali fazendo a anamnese. Quando ele começa a falar, ele começa a analisar as suas atitudes, desde a concepção dessa criança. Então, quando o problema é identificado na família, a gente já deve começar já a orientar, né, essa família. Entendi. E considerando já conhecido o aumento da psiquiatrização infantil e o excesso da medicalização nas crianças, quais as delicadezas do trabalho da psicopedagogia? O aumento tem sido grande, né? Sobre crianças indo ao psiquiatra, crianças tomando medicação, né? E a psicopedagogia, ela está ali para prevenir. Ela está ali para prevenir até mesmo essas situações, analisar. E conforme estamos analisando, né, essa superação, vamos estar entregando um relatório para o profissional da saúde, né, neuro, psiquiatra, e isso pode ajudar muito na questão do medicamento, né? O nosso relatório ele pode estar ajudando muito nessa questão, porque a intervenção ela tem solução, ela tem resposta, tem desenvolvimento. Então, às vezes a criança nem precisa ser medicada, nem precisa, né, passar por esses tipos de situações, porque pode sim, né, ser estimulada, as dificuldades podem ser superadas. Sim, tentar dar espaço para intervenções mais breves, né, não medicamentosas. Isso. Sim. E um debate muito atual acerca da saúde mental nas escolas é o bullying. Quais as estratégias mais interessantes no campo da psicopedagogia para trabalhar essa questão? Então, são os projetos, né, que o psicopedagogo também institucional na escola, né, ele também pode trabalhar com projetos. E assim, está orientando, promovendo rodas de conversas, né, conversando com esses alunos, encaminhando, né, analisando a situação, encaminhando para um psicólogo. E quais as opções diferentes das já conhecidas políticas punitivas para os comportamentos inadequados dos escolares? Então, essa política... Política punitiva. Então, você fala sobre o quê? Sobre na escola mesmo?
Isso, na verdade era um termo utilizado no No texto que texto? foi enviado. Aí na reunião a gente discutiu e entendeu assim Entendeu? como castigo, essas Isso. coisas, Uhum. proibição, proibir recreio. Pelo menos assim, quando eu estava na escola era assim, fez Aham. bagunça, não vai pro recreio, essas coisas. Como que Aham. a gente pode pensar diferente dessas políticas punitivas? Então, o psicopedagogo, né, ele tem um olhar amplo e analisando todas as situações. E nós, psicopedagogos, né, pelo menos eu e o grupo que eu estou inserida, né, tem um grupo de psicopedagogas, estudamos várias metodologias, né, e tem dentro delas a disciplina positiva, que é bem importante, né, e eficaz. Então, Uhum. sobre a punição, eu, Elissa, não acredito e creio que muitos profissionais também Também. não acreditam, né? A disciplina positiva está vindo aí com bastante força, né? E tem jeito sim. Entendi. Então, pensando nessas questões que você já falou muito de encaminhamentos, Uhum, acolher, eu queria que a gente pensasse um pouquinho na diferença entre acolher e encaminhar. uhum. O, o encaminhamento, ele está direcionando, né? Ele está enviando esse sujeito para um especialista, né, dentro das condições, dentro da demanda, ele está enviando. E o acolhimento é quando o professor, então o psicopedagogo, ele fica atendendo, é, ele fica num processo interativo, né? Então, o acolhimento para mim, são as sessões, né? A interação. Já o encaminhamento, ele identifica, né, os sinais da demanda e assim contribui, né? Até mesmo para a promoção da saúde mental. Uhum. E sobre a importância do aluno ter uma pessoa de referência para que ele possa confiar, contar as coisas. Qual a sua Ai, opinião sobre isso? é muito importante, né? Essa questão, porque às vezes a criança, né, principalmente o adolescente, ele vem cheio de dúvidas, né, cheio de questões que ninguém está ali para compreender ele. E nessa análise da psicopedagogia, a gente começa a identificar. Então, eu mesma tendo uma aprendente, né, que a partir, né, dessa avaliação que eu comecei a conhecer ela tornou assim, ela passou, né, a me considerar como um espelho. E esse espelho, ele deve ser a família, né, não um profissional, porque pode gerar muitos conflitos também na cabeça dessa criança, né? E é muito importante essa relação, essa interação, né? E também esse conhecimento de que você está sendo um espelho para uma criança, né? E precisa estar gerando a confiança dessa criança para que a família seja o espelho dela. Então, é muito importante essa questão, né, do espelho. Em Porque algumas desde pequenininho, quem é o espelho da criança é a mãe, né? Então, chegou para mim, né, assim, a ser lindo mesmo. em algumas situações também é o professor, a professora. Isso, uhum, sim, né, principalmente, né, as crianças, os pequenininhos, né, já brincando de escolinha, né, se vê muito Sim, como a imagem ali do professor. As meninas, então, principalmente. eu lembro da minha época. Comecei assim. É. Então, um outro trecho do texto diz assim:
As escolas não estão preparadas para atender a qualquer tipo de necessidade em se tratando de saúde mental. Uma máquina administrativa completamente desconectada da realidade do funcionamento saudável de uma escola. O que pode ser feito para mudar essa realidade? E como produzir mais conexões entre a escola, a comunidade, o território onde ela está inserida? Então, infelizmente, né, algumas escolas mesmo, né, eu concordo com a fala dessa especialista nesse texto que ela colocou isso, né, porque muitas escolas não estão preparadas, não procuram especializações, capacitar, né, os seus profissionais, porque acreditam somente em um tipo de educação, e a educação hoje mudou, né, as pessoas mudaram, né, o mundo mudou, então a educação também precisa, né, dessa inovação. E os professores, eles precisam sim acreditar na conexão de todos os profissionais, não só ali no mundo deles, com o livro deles, né? Mas sim com um todo, e também está preparando, né, o indivíduo para a sociedade, né? Para o meio que ele está inserido. Nesse ponto a gente percebe também o papel social da escola, né? Que é formar um cidadão. Eu acho muito, muito interessante essa parte, me toca muito, porque eu demorei para perceber isso. E hoje o mundo precisa, né, de escolas capacitadas para isso, porque muitas coisas aí estão acontecendo, né? E para isso precisa da conexão de outros profissionais também, né? Não só dos professores, diretores, coordenadores, mas sim dos psicólogos, psicopedagogos, enfermeiros, né? Todo mundo, né? Pensando nisso, eu gostaria de destacar o programa Saúde na Escola, que eu tive a oportunidade de conhecer lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, que faz exatamente essa articulação. A escola, ela tem uma unidade de saúde de referência, seja uma clínica da família, um posto de saúde. Então, em determinados dias, né, agendados com a escola, profissionais da clínica ou do posto vão até a escola para fazer ação educativa, fazer avaliação corporal, bucal. E também tem essa parte de prevenção, fazer palestras sobre temas de saúde mental, tabagismo e outras coisas. Bem interessante, né? Por aqui eu ainda não vi movimentos assim, mas seria ótimo. Aqui, eu moro no município de São João de Meriti, também não conheço. Só fui vivenciar mesmo no município do Rio de Janeiro. Então, mas nos textos também que nos foram enviados, muito se fala da cultura de paz nas escolas, que também é um eixo desse programa, Saúde na Escola. O que é a cultura de paz? Então, né, essa cultura de paz eu também até pesquisei há pouco tempo para entender e peguei um pouquinho aqui, né? Ele foi assinado, foi um mandado, né, lá assinado em 2000 pela Unesco. E tem um objetivo muito importante, né, principalmente nas escolas, de estar formando, né, o futuro cidadão. A cultura de paz, ela garante a compreensão dos princípios e respeito pela liberdade, justiça, democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade, solidariedade. E a gente, né, trabalhando esses princípios, podemos, né, estar unindo a base comum dos PCNs, né, a BNCC, e os professores, né, todo o corpo escolar está trabalhando e conseguindo excelentes resultados. Para não só a escola, mas sim também para toda a comunidade social, né? E a importância dessa cultura de paz é estar promovendo, né, esse projeto, e trabalhar, né, a questão indisciplinar nas escolas, a conexão, o bem de todos. E também, né, a saúde mental.
E pensando no atual momento que estamos vivendo, nessa conjuntura de pandemia da Covid-19, como estão se apresentando as questões de saúde mental na escola, considerando os desafios do ensino à distância? Né? Essa questão é frequente. Todo dia tem uma mãe, a diretora da escola, né? Que eu estou coordenando, todo dia tem uma questão sobre a pandemia, né, e a saúde mental. Por quê? As crianças, elas estão ficando bem ansiosas. Meu filho mesmo, né? Ele está ficando bem ansioso. E essa ansiedade está também gerando uma desmotivação. E através disso estão vindo muitas dificuldades, né? Tem crianças que estão perdendo mesmo o interesse, né? Não só nas questões escolares, como também na alimentação, na higiene, no banho. Tem mãe que liga para mim, Elissa, meu filho não quer tomar banho. Então, as crianças estão sendo bem afetadas. E muitas famílias também, né, foram destruídas, né? Pessoas, casais, né, se separaram. Então, tudo isso, né, contribui, né, para a promoção dessa saúde mental, né? E a saúde mental das crianças estão bem prejudicadas, afetadas por conta da pandemia. E é muito importante o ensino remoto, ele está sendo assim, para algumas escolas, né? Ele está sendo assim excelente, né? Tem professores que estão criando estratégias extraordinárias. Eu vejo amigos meus mesmo, né, amigas, realizando um trabalho assim maravilhoso. Mas as crianças precisam da risada, do olhar um do outro, né? Essa face a face. Precisam sentir a emoção no brincar, a emoção no falar. Precisam sentir os sentimentos um do outro, né? E o ensino remoto, ele não está sendo ruim para algumas crianças, né? Porque a gente também não pode generalizar. Mas as crianças estão sentindo falta mesmo do contato físico, né? Social. Uhum. Aí voltamos na questão que a escola tem um papel social. Uhum. Como a gente falou, né? Não dá para separar um indivíduo, uma parte educação, uma parte saúde. A gente tem que estar atento a todas essas coisas que influenciam, como você falou. Uhum. Sim. Então, Elissa, nós finalizamos as perguntas que estavam programadas. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? O tema, né, ele é bem relevante, né? Precisamos muito, né, estar estudando mais sobre o tema. Precisamos muito estar intervindo também na questão precoce, né? Estar valorizando, né, o olhar desde a educação infantil, né? Tanto na educação como também na saúde. Questões resolvidas assim precocemente geram mais, né, benefícios. Então, o profissional da saúde também, da educação também devem estar atentos, porque o olhar preventivo é fundamental para o sucesso. Então, muito obrigada, Elissa. Eu agradeço a sua presença em nome de todo mundo que compõe a Liga, tanto dos estudantes quanto dos professores. Uhum, também agradeço, né, a oportunidade também por ter me chamado. Então, gostaria de encerrar falando que a gente precisa estreitar mais esse laço entre a saúde e a educação para o bem, para a saúde, né? Saúde mental, tanto das crianças escolares quanto dos professores, psicopedagogo, que eu conheci essa profissão agora também foi muito importante para mim. É uma profissão que está todo mundo conhecendo assim aos poucos, né? Então, temos alguns elogios aqui para a live. Edna dizendo que amou o tema. Flávia disse
que sim, é muito importante a prevenção. Sim. E eu gostaria também de agradecer a todos que estiveram presentes, tanto nesta live quanto nas lives que passaram, porque a gente se encontrou aqui há alguns meses, toda terça-feira, e hoje foi a nossa última live dessa temporada. Agora a gente vai se reunir para pensar novas estratégias. Então, agradeço muito a todos vocês, inclusive você, Lisa, que foi a nossa convidada de hoje. Muito obrigada. Também agradeço minhas amigas também que estão vendo, né? Psicopedagogas também. Tá? Agradeço a vocês, né? Como já falei, a oportunidade. A Camila, que entrou em contato, tá bom? Muito obrigada. Nada, e essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV, no Instagram, e depois vai para o nosso canal no YouTube. Tá bom, então. Aí, Tá a Camila ótimo. encerra aqui dizendo: o sentimento de pertencimento à escola é essencial. Sim. Né? Foi o que você estava falando aí também, né? Que eu até anotei aqui, mas não falei, né? Nós temos, né, que valorizar e pensar na saúde mental não só das crianças, né? Você enfatizou aí também dos professores, é muito importante. Os professores precisam muito do nosso apoio também, né? Não só dos profissionais na área da saúde, também como dos psicopedagogos também. Sim. E também, se a gente for ampliar, né, os outros profissionais, Sim, merendeiras, aham, sim. sim, toda a comunidade escolar. Escolar, aham, verdade. Então, a professora Edna não acaba não. Parabéns pela iniciativa, sentirei saudades. É. Então tá, é isso. Vou finalizar aqui a live. Um beijo e boa noite para Tá vocês. bom, boa noite. Tchau. Tchau.